Para você que está acompanhando esta série de mensagens sobre a Igreja de Jesus, peça que o Espírito Santo abra os seus olhos, os seus ouvidos, a sua mente e coração para as verdades da Palavra de Deus e você passe e saia dessa pandemia muito mais forte e completamente cheio do poder de Deus. Isso não vai acontecer se você não buscar, isso depende de você, né? Depende do seu coração, do seu desejo. Minha oração é que Deus encha o seu coração do desejo por Ele. Hoje temos a participação do Careca na leitura da Palavra de Deus. Muito obrigado, querido. Vamos à leitura. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que aqui é o monte Gerizim, onde nossos antepassados andaram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles que adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que adoram deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado de Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse-lhe, sou eu o que fala com você. A pergunta que eu faço a todos, e eu me incluo nessa pergunta, é: o que será que as pessoas estão vendo em nós nesses dias difíceis quando olham para a gente? Qual é a visão de igreja e de Jesus que a gente está passando para eles? Eu sei que somos sinceros e podemos ser sinceros com eles, podemos ser cheios de boas intenções, como somos, podemos fazer boas coisas para ajudá-los, como temos feito. Porém, na grande maioria, o que mais as pessoas sabem sobre a nossa fé e a nossa igreja é o que está visível, aparente. Então, eles sabem o nome da nossa igreja, muitos sabem o endereço da nossa igreja. Eu não estou falando só da nossa igreja, estou falando em geral, né? Conhece o prédio da igreja, alguns falando da nossa, possivelmente já até entraram e conhecem detalhes. Alguns conhecem inclusive a nossa linha teológica, tem pessoas que sabem dizer, eles são pentecostais ou não pentecostais, ou eles são armenianos ou calvinistas, coisas assim que as pessoas têm conhecimento. Sabem sobre alguns costumes nossos, como nos vestimos, né, as exigências sobre isso, a Bíblia que cremos e carregamos, os palavrões que não fazem parte da nossa vida, que nós não toleramos, sobre regras, por exemplo, nossas restrições sobre namoro, casamento, bebidas alcoólicas, certos lugares que não frequentamos, certas companhias, né, que nós evitamos. Então conhece sobre as nossas atividades também, como dias de culto, trabalho com crianças, aconselhamento, a feijoada que fazemos, é lá, a igreja tal, a nossa música, o teatro, cestas básicas, a escola que nós temos que atende a comunidade. Então essa é uma visão da igreja de fora, que eu quero que você entenda. É a igreja que é externa, que é palpável, que é visível. A igreja em geral, mostrada para o Brasil inteiro, é uma igreja também, não só a nossa, eu falo das igrejas, né? Você viu que em geral, foca no templo, na instituição, no lugar, por exemplo, há um lugar, há um templo que as pessoas pagam para visitá-lo, para conhecê-lo, né? Então o foco é nisto, na instituição, no lugar, na prosperidade financeira, em coisas, né? Em possuir coisas. A igreja de hoje, em geral, tem reforçado a ideia dessa igreja que se preocupa apenas com o exterior do homem, com aquilo que também é passageiro, que é temporal. E Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele se dirigiu ao templo, você conhece isto?
e ele expulsou os vendilhões do templo. Para ele, há muito tinha deixado de ser a igreja do interior do homem para ser uma igreja do comércio, do dinheiro, dos negócios. A igreja de fora era a igreja vivida pelos judeus e também samaritanos registrados nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana que o careca leu. A adoração se resumia a atos e dia e lugar. Então, pessoas, num dia específico, iriam num lugar específico para fazer coisas mecânicas e específicas. Mas isso não produziu o relacionamento que Deus esperava ter com o homem. Então Jesus aproveita para ensinar a mulher e ao mesmo tempo faz uma mudança radical na adoração a partir daquele momento. No próximo domingo eu vou continuar com esse assunto, por isso eu vou focar somente na igreja de dentro hoje. Nós vimos que a igreja de fora, até agora, é a igreja que age sem se importar com a transformação e a resposta da alma. Por isso eu vou falar 3 lições para reavivar a igreja de Jesus dentro de cada um de nós. E a primeira lição é preciso que se conheça aquele que se adora. Sabe, uma das coisas mais difíceis é estarmos no encontro, numa reunião e ter que conversar com alguém que a gente não conhece. Você já passou por isso, eu tenho certeza. Não tem assunto, a gente não tem o que falar, a gente não sabe por onde começar. E muitas vezes nos arriscamos, e aí aquela pergunta clássica: você é casado, você tem filhos, você trabalha, coisas assim, né? E a pessoa responde: não, eu não estou casado, eu não tenho filhos, não, eu estou desempregado no momento. E a pessoa para, pronto, acabou a conversa aí. E o desespero continua. E você vai tentar sair de fininho, olhar para a cara da pessoa, né? Ficar todo sem jeito. Veja o que Jesus disse: vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Como seria se Jesus chegasse para você agora e dissesse: é um diálogo seu, é uma conversa sua com ele, é um encontro seu com ele, vocês estão num lugar, no meio de muitas pessoas, de repente Jesus chega para você e diz: fale sobre mim, fale quem eu sou, o que eu fiz e o que eu represento para você. Quantos de nós ficaríamos numa saia justa diante de uma conversa desse jeito com Jesus? Para a nossa adoração fazer sentido, nós precisamos saber tudo o que for possível saber sobre o Pai e o Filho que merecem a nossa adoração. Mas ao invés disso, nós lemos a Bíblia às pressas, isso quando lemos, e não paramos para conhecer verdadeiramente a Deus. Nós cantamos músicas na igreja que não entendemos, se não paramos para refletir, pesquisar ou perguntar sobre o seu sentido. Nós ouvimos pregações que entram por um ouvido e saem pelo outro, e não pensamos nas implicações para as nossas vidas. Eu sei de pessoas que anotam, pessoas que depois pensam a respeito, pessoas que tomam decisões a respeito, mas uma grande maioria não faz isso. Temos dúvidas ou falta de conhecimento de determinadas coisas espirituais, mas não fazemos nada por isso. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículos 19 a 21, disse o seguinte: esse aqui era o desejo dele e essa era a luta dele com esses irmãos daquela igreja. Eu oro para que vocês possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É dessa forma que o apóstolo Paulo está falando que nós seremos cheios de tudo quanto Cristo através de ir a fundo no conhecimento do amor de Cristo. Não há outra maneira. Os versículos 20 a 21 dizem: aquele que é capaz, a continuidade, de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém.
E quando nos aplicarmos e conhecermos mais e mais do amor de Cristo, o versículo 20 completa: Deus pode, Deus deseja e irá nos levar muito além do que podemos imaginar. 2 Pedro 3, 17-18 diz assim: guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, e veja como isso é sério nos nossos dias, como os princípios morais, como os valores e a família têm sido atacados de uma forma assustadora, e ele está dizendo assim: guardem-se, nós somos guardiães da verdade, da palavra de Deus, dos valores, dos seus princípios, e ele diz: guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, e nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e mais uma vez a Ele seja a glória, e agora e para sempre. Amém. Pedro ensina: não seja fraco e volúvel espiritualmente, ao contrário diz, cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E se verificar, tanto como Paulo e Pedro, eles terminam esses versículos com a adoração a Jesus, que é o que estamos falando. Paulo diz assim, ele termina assim: a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. E Pedro, no versículo 18, diz: a Ele seja a glória e agora e para sempre. Amém. O conhecimento fornece conteúdo e desperta a verdadeira adoração em nós. Meu desafio para você, então, nesse ponto é: reavive a igreja de Jesus dentro de você. Aplique-se em conhecer mais e mais de Jesus e o adore como Ele merece, com conhecimento. A segunda lição para reavivar a igreja de Jesus dentro de você: é preciso que a adoração venha do coração. Isso é, do desejo, da vontade, da sede de Deus. Eu preciso te lembrar que a falta de desejo por Deus vem disso. Primeiro, nos contentarmos em ficar no raso e ter apenas um conhecimento superficial de Jesus, conforme eu falei no primeiro ponto. E segundo, nos permitirmos adorar a Deus apenas da boca para fora, nesse segundo ponto. O versículo 23 do nosso texto base deste dia diz o seguinte: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Jesus está nos dizendo que existe adorador e verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador adora em espírito. Na próxima semana eu vou falar completamente sobre isso. Contudo, hoje falo sobre a expressão que vem de dentro do seu coração e não da boca para fora. Veja como é uma oração vazia. Em Isaías 29, 13, diz o seguinte: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam são feitas de regras ensinadas por homens. Deus deseja um sincronismo entre a nossa fala e o nosso coração. E eu penso que algumas vezes no culto, nós começamos e terminamos uma música e nem percebemos que a cantamos. Eu já fiz isto. E eu tenho que chamar a atenção para o meu coração, para a minha mente, e dizer: ei, espera lá, saia do automático, preste atenção no que está acontecendo. É como aquela conversa entre marido e mulher: o marido está sentado e olhando para você, para a esposa, e parece que está ouvindo você, mas a sua cabeça está totalmente fora dali. Então as músicas da igreja, a oração, a pregação, a Santa Ceia como tivemos hoje, o serviço, o ministério, tudo o que fizermos precisamos ter certeza de que naquele momento o nosso coração esteja ali com inteireza, sem reservas, totalmente voltados para Deus. O Salmo 42, de 1 a 2, diz o seguinte: como a corça procura ansiosamente um riacho, assim eu te procuro e desejo, ó Deus. Sinto sede de Deus, do Deus vivo. Quando será que poderei estar de novo na sua presença?
Sabe, a nossa netinha, Sofia, que vai fazer 6 anos esse mês, ela tenta entrar em contato com a gente o tempo todo. Se ela puder, ela fará isso todos os dias. E ela gostaria de estar aqui em casa sempre com a gente. É assim que ela é. E ela sente saudade e algumas vezes ela chora, ela liga e chora dizendo: eu quero te ver, vovô e vovó, eu quero ver vocês. Aí quando ela vem aqui, fica com a gente, posa aqui, na hora de ir embora, há muita dor, a gente vê quanto ela sofre, ela chora, e como a gente tem trabalhado com ela para que ela fique feliz também na hora de ir embora, porque foi legal e ela vai voltar assim que quiser, mas mesmo assim você vê quanto ela sofre. Ela já diz: eu já estou com saudade. E quando ela volta para lá, ela demora um pouco para ligar para a gente, porque ela queria estar aqui de volta e não somente ligando, queria estar presente. Eu entendo essa sede, essa fome, esse desejo tão grande que a palavra de Deus fala. Ela nos ensina, a Sofia ensina a gente como é gostoso estar. Ela diz: não quero estar longe, eu quero passar com vocês. E Deus está dizendo, é desse jeito que deve ser o nosso desejo por Ele. Então, ao contrário de uma adoração, que é um encontro mecânico, há sede nesse encontro, há desejo profundo nesse encontro. Então, meu desafio para o seu coração aqui é: reavive a igreja de Jesus dentro de você. Aplique-se em expressar a sua adoração a Cristo com todo o seu coração. Pratique a adoração intensa por Deus, por Jesus. A terceira e última lição para reavivar a igreja de Jesus dentro de você: é preciso que seja uma adoração verdadeira. Que seja real, que não seja fictícia, apenas de aparência, mas que combine com tudo que realmente somos. Versículo 23, mais uma vez, diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e, a parte agora, em verdade. E o restante diz: o Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Então o verdadeiro adorador adora a Deus em verdade. É um adorador autêntico. Champlin, um comentarista bíblico, diz que não está em foco aqui tanto a verdade subjetiva, que é no indivíduo, como o espírito de sinceridade e de veracidade. Apesar disso, em contraste com aqueles fingidos cuja religião é simulada. E diz: embora essa questão subjetiva esteja no quadro. Também não está em foco a verdade objetiva, que é um credo correto, um conjunto de doutrinas puras, embora também seja isso um elemento importante do quadro. Mas, mais particularmente, ele diz que está em foco a espiritualidade substancial ou real, em contraste com a adoração formal, simbólica e ritualística, como sucedida tanto na religião judaica como com a religião dos samaritanos. Ritualístico é quando você canta por cantar, ora por orar, ouve a palavra por ouvir, levanta as mãos e bate palma porque pediram, e vem à igreja porque tem que vir, Tem um dos amigos da igreja brincando comigo, dizendo o seguinte, que aquelas pessoas que não vão à igreja já não iam quando podiam, que agora eles estão frustrados. Ele estava brincando comigo. Por que frustrados? Porque ele não tem opção de não ir na igreja, Porque antes ele tinha opção: opa, eu não vou hoje, eu vou ficar, eu tenho coisas, eu vou atender minha família, vou fazer uma viagem, então eu tenho o direito, eu não vou. Mas agora ele não tem o direito de não ir, porque está sendo obrigado a não ir. Eu gostaria de ter a liberdade de não ir. É uma brincadeira. Mas vir à igreja, para alguns, é assim. Então, vir à igreja porque tem que vir, cumprindo apenas uma formalidade. Mas o seu coração não está vivendo essa realidade. Seu coração não está experimentando essa realidade. E veja como isso fica muito claro nas palavras de Jesus, em Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 9. Foi por isso que Cristo disse, quando veio ao mundo: ó Deus, o sangue de touros e de bodes não podem satisfazê-lo. Portanto, o Senhor me preparou este meu corpo, a fim de que eu o deposite como sacrifício sobre o seu altar.
O Senhor não se satisfaz com o sacrifício de animais mortos e queimados diante de si como ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis que eu vim para depositar a minha vida, justamente como as Escrituras disseram que eu faria. E depois que Cristo disse isso, a respeito de não ficar satisfeito com os vários sacrifícios e ofertas que o antigo sistema exigia, acrescentou: então, eis que eu vim para dar a minha vida. E Paulo diz e termina assim: ele, Jesus, revoga o primeiro sistema em favor de outro muito melhor. Então não foram os rituais, não foram os sacrifícios, nada disso feito para Deus tinha sentido. Então nesse novo sistema agora superior e muito melhor, Jesus disse: deposito a minha própria vida como oferta ao Senhor. Não dou sacrifícios, não faço um ritual, porém entrego a minha própria vida como oferta. Então assim é adorar em verdade, é adorar com a própria vida. Então meu desafio para o seu coração aqui é: reavive a Igreja de Jesus dentro de você, desfaça-se dos rituais e formalidades da sua adoração. Eu peço que você reveja, eu peço que você avalie como é que você adora, como você serve ao Senhor Jesus. É formalidade? É ritual? Então ofereça a sua própria vida e diz: aqui está a minha vida, todo o meu ser, eu me coloco no teu altar em adoração ao Senhor. Eu quero concluir da seguinte forma: a igreja de fora e a igreja de dentro. A igreja de fora é a igreja da aparência, é a igreja dos rituais, é a igreja das formalidades, é uma igreja vazia, vazia de conteúdo. A igreja de dentro é a igreja dentro de você, é a igreja do relacionamento pessoal com Jesus. Então, para reavivar a igreja de Jesus dentro de você, primeiramente, é preciso que você conheça aquele que você adora. Então, aplique-se em conhecer mais e mais de Jesus. E quanto mais você o conhece, você vai experimentando a plenitude que ele tem para você. Então, adore como ele merece, com conhecimento. E ele deseja fazer revelações grandiosas e maravilhosas para o seu coração. Para reavivar a igreja de Jesus dentro de você, em segundo lugar, é preciso que a adoração venha do seu coração. Então aplique-se em expressar a sua adoração a Cristo com todo o seu coração, com todo o seu ser, com adoração intensa. Assim como eu disse da minha neta, é intenso demais encontrar, é dolorido demais deixar, ficar longe. É isso que Deus está dizendo e espera de você. Para reavivar a igreja de Jesus dentro de você, em terceiro lugar, é preciso que seja uma adoração verdadeira. Desfaça-se dos rituais e formalidades da sua adoração. Ofereça a sua própria vida como adoração ao Senhor. Eu lembro de uma coisa que contaram, né, de um índio que ele entendeu literal o que significava oferecer a vida. Ele disse que de repente, num momento de adoração, encontraram ele deitado no altar de Deus. Ele estava lá deitado, dizendo: aqui estou, aqui está a minha vida como sacrifício, como oferta ao Senhor Jesus. Sabe, nós precisamos entender a nossa espiritualidade desse jeito, sabe? Quando eu chamo para vir à frente, vem até aqui à frente, vamos orar ao Senhor Jesus, isso é simbólico, mas é importante demais, é profundo demais, é um marco na vida. Então eu vou te convidar, se você não está aqui dentro de um templo, mas você está na sua casa e esse lugar se tornou a casa do Senhor, por que você não ajoelha com a sua família? Por que você não se derrama na presença do Senhor? Por que não se deita na presença dEle? Aqui está a minha vida, eu me ofereço como oferta viva ao Senhor. O Pai procura adoradores que o adorem desta forma. É Deus quem procura. Puxa, como é bom saber que o seu louvor, a sua adoração, você e eu chegarmos na presença de Deus, é Deus quem está vindo primeiro atrás da gente. Então a minha pergunta é: o Pai procura adoradores, você é um deles? Você é uma delas? Vamos orar nesse momento, feche os seus olhos. Nós temos aprendido nesse tempo, na Tua presença, sobre a igreja de dentro
e a igreja de fora. Igreja de fora, essa é a igreja dos rituais, essa é a igreja fictícia, essa é a igreja da aparência que nós já temos ouvido, que pessoas vão ficar decepcionadas porque tem uma aparência de uma espiritualidade tão grande e profunda, mas vão ouvir do Senhor: não conheço você, nunca te vi nem mais gordo e nem mais magro na minha presença. Quem é você? Então essa é uma igreja, a igreja de fora, a igreja do visual, a igreja externa. Mas existe a igreja de dentro, a igreja do coração, a igreja do desejo, a igreja da busca intensa do nosso ser. Precisamos de viver essa intensidade e essa vida de adoração ao Senhor Jesus. Mas para isso é preciso que busquemos conhecê-lo, que a gente te busque com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, que a gente tenha sede e fome de saber quem Tu és, para que quando a gente for falar alguma coisa para o Senhor e do Senhor, a gente saiba profundamente que aquilo que estamos falando, o que o Senhor significa, o que o Senhor fez, o que o Senhor representa para as nossas vidas, quem Tu és. Ó Senhor Jesus, faz isso no nosso coração, coloque essa sede e essa fome por Ti. Também é preciso que esta adoração venha lá do nosso íntimo, do nosso ser, que venha do nosso coração, que não seja uma mera formalidade, que a gente não faça por fazer, mas faça porque desejamos, porque o nosso coração Te quer. Primeiro Te buscamos em conhecer, e depois o nosso coração Te deseja cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Por isso que vamos na Tua presença. Também, Senhor Jesus, não só fazemos com o coração, não somente fazemos em espírito, mas fazemos em verdade, Te adoramos em verdade. Significa que o nosso coração, que a nossa vida, que a nossa adoração, tudo que fazemos combina com aquilo que nós somos, com aquilo que vivemos, com aquilo que nós estamos falando é verdade dentro de nós. Não é falso o que estamos fazendo. Então, Senhor Jesus, cura o nosso coração, desperta as nossas vidas para Ti, liberta-nos para Ti, ajuda-nos a vivermos essa vida em todos os lugares, em todos os momentos, sermos igreja do Senhor em todos os lugares, que da nossa boca saia o perfeito louvor e as pessoas sejam impactadas por aquilo pelo bom perfume de Cristo que eles veem, que exalam da nossa vida. Faz isso com cada um de nós, mas ajuda-nos a vivermos assim, Pai, que possamos sair desse tempo e passar por esse tempo e sair desse tempo, como eu disse no início, maiores do que somos, com uma profundidade espiritual, que todos possam ver e todos sejam impactados e transformados pelo Teu poder que age nas nossas vidas, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Eu desejo a você uma boa semana, como faço sempre, uma semana de vitória, de proteção, de prosperidade em todas as áreas, né? Que Deus proteja o seu emprego, proteja o seu negócio, a sua vida profissional, proteja a sua família, proteja as suas finanças, proteja a sua vida emocional, física, que espiritual, que Deus esteja presente, que Jesus esteja presente cada dia, em cada situação na sua vida, né? E que você possa experimentar o melhor de Deus e tomar uma decisão em relação a isso que nós vimos hoje. Que Deus te faça de você um verdadeiro adorador cada dia, no nome e poder de Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.